Gente, bom dia a todos, muito bom dia, muita alegria estar aqui no dia de hoje. Já vamos começar para a gente não atrasar. Consegue? Bota um fone no ouvido aí. E aí, todos ouvem? Tudo tranquilo? Estão neste canal, porque se vocês estão ouvindo a palestra, a outra palestra parceira ali no outro salão, né? Bota no nosso canal aqui, que hoje a gente vai fazer um bate-papo. E vai ser um grande bate-papo, tá, gente? Vou ter o privilégio de moderar esse painel aqui, maravilhoso, né, com duas convidadas especiais no dia de hoje, para mim, para todos nós, né, vamos conhecer um pouquinho dessa mulherada. Está sendo transmitido hoje também, né? Todas as palestras que estão acontecendo aqui nessa sala estão tendo transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Beta. Então, vocês que estão aí de casa, vou fazer aqui um pouquinho do spoiler, né? Então, acessem aí o canal do YouTube da Beta. Tem programação aqui no Beta Summit para vocês também que estão em casa. As apresentações elas vão ficar gravadas para quem quiser depois poder assistir. E sempre vai ter um tema diferente aqui sendo trazido, né, pelo Congresso, né, que, para quem não sabe, que está aí assistindo, né, que é o Congresso Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura, o Beta Summit, acontecendo aqui na Oca do Ibirapuera, em São Paulo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, essas carinhas lindas. E aí a gente vai falar hoje de coisas muito bacanas, gente. Eu quero apresentar aqui o painel As Meninas da Beta. Olha só, né? Eu achei lindo esse título, As Meninas da Beta, né? Mulheres no comando. Olha que bacana, né? Estou me sentindo empoderada aqui em cima desse palco falando isso, né? Mulheres no comando. Mas vai ser um grande bate-papo aqui para a gente poder conversar com duas mulheres que são representantes aqui, fortíssimas no universo do ecoturismo e do turismo de aventura, são associadas da Beta, e a gente falar um pouquinho, quem sabe, do nosso papel também enquanto mulher num segmento como esse, né? Então hoje, por isso o Luizão me colocou aqui de apresentadora principal para moderar esse painel, até para compartilhar um pouco com vocês de toda a nossa vivência enquanto figura feminina nesse universo. E por onde a gente vai aí percorrendo com a caravana da Beta, as experiências que a gente vai tendo e os feedbacks que a gente vai tendo, num universo que, para mim, aí o direito de opinião, né, inicialmente sempre foi um universo muito masculino, né? E a gente veio se inserindo num contexto do universo do ecoturismo e do turismo de aventura de uma forma, acredito, muito especial, né? Então, hoje eu queria convidar duas amigas, né, fortes amigas, a Jaqueline Franco, por favor. Suba aqui ao nosso palco do Beta Summit. Palmas, né, gente? Vocês vão conhecer a Jaqueline. Vou apresentar a Jaque aqui para vocês. A Jaqueline, ela está aqui representando, né, o empreendimento do Campo dos Sonhos. Enfim, vai contar um pouco dessa experiência para a gente. E minha amiga Vanessa Almeida, minha baiana arretada, conterrânea, né, que veio lá da Chapada Diamantina, né, e vai contar um pouco da história dela aqui pra gente também. Van, deixa eu ficar no meio de vocês, pode ser? Que aí fica legal. E eu que vos falo aqui, a Poliana, né? Vocês já me ouviram no dia de ontem, alguns já conversaram comigo no decorrer, hoje eu estou aqui representando, né, a Beta e vou moderar aqui esse painel para a gente poder conversar, amigas. Aqui a gente vai ser um painel de amigas, né? Conversar a respeito das nossas atividades, das atividades que vocês exercem aí, nos empreendimentos de vocês, contar um pouco das histórias. Eu acredito que também a gente poder compartilhar com todo mundo um pouco dos nossos desafios, né, a respeito desse universo e de como é ser mulheres empreendedoras. Eu tenho algumas que eu tenho visto aqui, que está aqui sob o meu olhar, né? Mulheres empreendedoras, no universo do turismo de aventura, né? Hoje, gente, eu faço parte da Beta. Para mim é um orgulho muito grande. Quando eu comecei a empreender, há mais de 15 anos atrás, eu tinha uma pequena operadora, né, de ecoturismo e turismo de aventura, né? A minha formação ela veio já desse universo do turismo. E naquele momento eu me sentia muito solitária nesse universo, porque você vê um ambiente muitas vezes masculino, né? E aí é exigido aqui do papel muitas vezes da mulher, a gente tem que ser a mãe, a gente tem que ser a amiga, a gente tem que ser, né, aquela força feminina, a gente tem que cuidar da casa, tem que ficar bonita, tem que ser legal, né? Tem que ser gente boa, porque se você não for gente boa, né, o pessoal te detesta, né? Você não... E ainda assim você tem que dar certo, né? E aí aquele peso do ter que dar certo, do que a gente faz
ter que fazer sentido e ter que dar certo, até porque todo mundo tem que pagar suas contas também, né? A gente precisa ser... E aí, empreender nesse universo, eu que faço o trabalho muito de campo, hoje eu atuo muito com o pessoal que um pouco me conhece com a parte de gestão de risco, mais ainda. Então, da gente ter que estar subindo em pedra, fazendo inventário de risco, se arriscando para poder providenciar melhorias na situação de riscos para as outras pessoas. Então, todo mundo vê muito nas redes sociais, vê as fotografias, vê tudo que está dando certo, e eu costumo brincar, todo mundo olha o bonito, assim, né? Ninguém sabe os tombos que a gente leva. Ninguém sabe os percalços por onde a gente passa para estar todo mundo assim, bonitas, maravilhosas, né? Todas assim, né? Felizes e com as coisas acontecendo para a maneira do bem, né? Então eu queria convidar um pouquinho da Jaqueline, contar um pouco a tua história, contar aqui, compartilhar com a gente a respeito, né, do teu negócio e do teu papel dentro de todo esse universo hoje do que você já faz. Ah, sim, é verdade. Tem um outro aqui, mas esse aqui está ligado. Eu vou pedir para os meninos ligarem esse. Então. Bom, boa tarde a todos já. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a Beta pelo convite, por ter aberto esse painel. Eu acho isso fantástico. Eu acho muito importante isso para o segmento. E gostaria de agradecer a todos que estão aqui também assistindo, presencialmente e também nas redes sociais. Bom, esse tema Meninas da Beta, Mulheres no Comando, eu achei muito interessante para a gente poder mostrar um pouquinho do que a gente faz, um pouco do nosso trabalho. E para começar, eu queria contar quem sou eu, quem é a Jaqueline. Eu nasci em Socorro, cidade onde eu atuo hoje, eu atuo na Rede dos Sonhos. Eu nasci em Socorro, mas Socorro está muito perto da divisa com Minas Gerais. Então, eu morei minha infância toda do lado de Minas, na cidade de Bueno Brandão. Uma cidade pequena de 13 mil habitantes. No final de 2008, eu arrumei meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi no Parque dos Sonhos. Eu entrei lá como garçonete. Mas eu sempre tive um sonho desde criança. Eu sempre quis estudar administração. Sempre quis trabalhar com gestão, com administração e não queria sair do interior. Nunca quis sair e mudar para uma cidade grande. E aí eu comecei a pensar, o que eu tenho que fazer para conseguir fazer isso no interior? Em 2010 eu comecei a fazer faculdade, fui estudar administração, que era o que eu queria fazer, para poder me abrir campo, para poder assumir outras funções. Em 2010, no mesmo ano, eu fui promovida a recepcionista lá no Parque dos Sonhos. Para mim foi muito emocionante, fiquei super feliz. Depois, logo em 2011, por conta da faculdade que eu fazia, surgiu uma vaga de gerente financeira. E eu fui convidada para assumir essa função. Foi a primeira vez que eu tinha subordinados, que eu comecei a gerir alguém, gerenciar alguém. E foi uma experiência fantástica. Eu fiquei como gerente financeira, na época só tinham 2 hotéis, então do Camp e do Parque dos Sonhos, de 2011 até 2017. Em 2013 eu termino minha faculdade. E em 2017 acontece uma coisa na Rede dos Sonhos, que surge a rede com a inauguração do nosso terceiro hotel, que é o Terra dos Sonhos. E aí, em 2017, eu assumo a diretoria executiva da rede. A Rede dos Sonhos, ela tem 230 colaboradores e uma equipe de 14 gerentes. E hoje a minha função dentro do hotel é cuidar de toda a parte operacional e gerir todas essas pessoas. Então eu cuido de todas as operações que acontecem dentro do hotel e gerencio esses 14 gerentes e essas 230 pessoas. Em 2021 a gente inaugurou o Instituto Rede dos Sonhos, que é voltado para fazer as ações sociais que a gente acredita no nosso entorno, e eu assumi como tesoureira desse instituto. Aqui são os hotéis, para quem não conhece. Então o Campo dos Sonhos foi inaugurado em 94. Essa é uma foto de como ele é hoje. É um hotel fazenda que tem atividade de aventura dentro do hotel. Aqui é uma foto aérea. Aí o Parque dos Sonhos é o nosso segundo hotel. Ele foi inaugurado em 2002. Aqui é uma foto de como ele está hoje. Ele é um hotel fazenda com um parque de aventuras. A gente opera 14 atividades de aventura diferentes dentro desse hotel. Aí depois tem o Terra dos Sonhos, que foi inaugurado em 2017. Ele também é um hotel fazenda com operação de turismo de aventura. E o diferencial é que os chalés são todos containers.
Então, cada container é um chalé dentro desse hotel. Aqui é uma foto aérea dele. E o último hotel, que foi inaugurado em 2019, é o Colina dos Sonhos. Colina dos Sonhos tem um diferencial aqui que a gente tem um bike park dentro desse hotel. A gente opera o bike park lá dentro. Aqui uma foto aérea dele e aqui é uma imagem do nosso instituto. A gente tem projetos na área de cultura, meio ambiente, esporte, educação e sustentabilidade, principalmente voltado à criança e ao adolescente. A gente atua nas cidades de Socorro, Bueno Brandão e Munhoz, que são as cidades do nosso entorno. E aqui está a Rede dos Sonhos, composta por 4 hotéis fazenda e o instituto. Mas o que a gente faz lá? Quando eu falo que eu coordeno toda essa operação lá, quais as experiências que a gente traz? E o que a gente precisa fazer para que o turista vivencie essas experiências? Então, eu vou trazer para vocês agora uma série de imagens dos hotéis, das atividades que a gente opera, alguns vídeos que são vídeos de cliente, que eles retratam o que eles fazem lá, e depois eu vou contar para vocês como que a gente faz isso tudo acontecer. É dessa forma que está organizada a apresentação. Então, aqui, uma das atividades que a gente opera é a cavalgada. A gente trabalha muito com a acessibilidade, então a gente também tem a cavalgada acessível lá. E aqui tem um videozinho para vocês entenderem. Sou eu. Não, acho que não está passando. Equipe técnica, tem um sonzinho aqui que... Cadê os meninos? Não está saindo o áudio. Não está saindo o áudio da apresentação. Bom, além disso, a gente tem o trolley. A gente também tem o trolley para as pessoas com deficiência. Então, uma pessoa tetraplégica hoje pode fazer o passeio de trolley dentro dos hotéis com os entes da família, com os demais familiares. Aí a gente tem as tirolesas. A gente tem as tirolesas de 1 quilômetro de extensão e 140 metros de altura. E hoje a gente tem também essas cadeirinhas acessíveis, onde paraplégicos, tetraplégicos, as pessoas com deficiência podem fazer essa experiência da tirolesa. Aqui também a tirolesa voadora, que é a grande atração do Parque dos Sonhos. Aqui agora a gente lançou no meio do ano, a descida dupla. Então agora dá para descer 2 pessoas na tirolesa. E aqui um videozinho para vocês verem o visual da nossa tirolesa, do que a gente proporciona. Conta já aqui, aproveitando, fazendo um parêntese, qual a distância? É 1 quilômetro de extensão, 140 metros de altura, 55 segundos de descida em média. É isso que acontece. E aqui, uma experiência de tirolesa acessível, gente. Isso aqui é no Campo dos Sonhos e vocês vão vivenciar, para a gente, algo muito emocionante. Fazer com que as pessoas com deficiência possam realizar essas atividades também. Então, isso é fantástico lá no trabalho que a gente desenvolve. Aproveitar com os meninos da técnica, Vini, né, para ver se, porque o som dos vídeos eles não estão saindo, tá? Bom, aí arvorismo kids, aqui a experiência das criancinhas, que a gente recebe muita família nos hotéis. Então a gente tem muita atividade para criança pequena também poder fazer. Escalada kids, rapel. Aqui é um rapel para pessoas com deficiência, o rapel do berro, que a gente chama. Pessoas com deficiência têm a experiência de descer em negativo, a uma altura de 50 metros nos hotéis, nesse rapel. E poder ver esse visual aqui, ó. E essa deve ser uma experiência incrível, né, Jaque? Principalmente para criança, né? Esse daí desce criança também? Aqui só a partir de 8 anos. Nesse só a partir de 8 anos, por conta do grau de dificuldade da pedra, dessa parte positiva do rapel. Mas tem o rapel da gruta, que a gente fala, que desce as crianças.
que aí eles podem descer. Que legal. Bom, e agora, recentemente, a gente usou a mesma cadeirinha da tirolesa que a gente desenvolveu, a gente usou para fazer esse balanço radical. Esse balanço, ele fica no Colina dos Sonhos e ele tem 14 metros de altura, o balanço. E aí a gente tem o visual de fazer o balanço com esse visual aqui e está sendo fantástica a experiência do turista de balançar nesse lugar. E o feedback dos clientes deve ser interessante, né, para essa experiência. Não, fantástico. Tem sido uma das atividades mais elogiadas lá do Colina dos Sonhos. E uma das mais realizadas também. Aí a gente tem a experiência do pôr do sol, porque a gente está numa altitude de 1.400 metros com esse hotel. Então, ele tem uma temperatura bem mais fria, e aí a gente consegue proporcionar pôr do sol dessa forma aí, com esse visual. E aí a gente tem toda uma cerimônia feita para o pôr do sol, onde a gente fala da importância do sol para o planeta e da importância do sol para toda a mata que nos cerca e para a nossa vida. É isso que a gente apresenta lá e a gente fala que é uma cerimônia ao sol, porque mesmo no dia de chuva ele se põe, ele existe, ele acontece, então a gente consegue oferecer essas experiências lá nos hotéis. Além disso, a gente tem o cicloturismo, a gente tem o bike park e a gente também tem o cicloturismo adaptado para as pessoas com deficiência. Então, nós temos bicicletas que pedalam na mão, a bicicleta vai para frente, ela volta para trás. A gente tem várias experiências lá. As atividades de água, rafting, boia cross. Aí aqui é uma experiência do Terra dos Sonhos, de uma atividade de boia cross. Esse rio é um rio muito calmo, então a gente consegue fazer essa atividade com crianças menores. A gente tem muito idoso que faz essa atividade também, então é bastante interessante, é uma atividade que está sendo muito requisitada. E o que é importante a gente ressaltar também? Todas essas atividades, elas são certificadas pela norma ISO 21101. A gente tem a certificação. E isso é muito importante, traz muita segurança. A gente tem o stand-up, o caiaque, a canoagem. Aí o fora de estrada. Aqui a gente fala do passeio de trator. É uma brincadeira, é uma atividade extremamente simples, mas que ao mesmo tempo é super requisitada, principalmente pelas crianças pequenas. Eles têm a experiência de passear na carreta de um trator e conhecer a fazenda. Então eles vão visitar os animais que a gente tem dentro da fazenda, vão interagir com esses animais, eles podem alimentar esses animais pela carreta do trator. E é uma experiência fantástica para a família toda. E que agora, mais recentemente, os pets podem ir junto. Então a família que tem pet pode levar seu pet para fazer esses passeios. A gente tem muitas trilhas dentro dos locais, são locais grandes, então a gente tem as caminhadas de curta duração. Onde que eu mudo? Aponta para lá para ver. Isso. Foi. Aí aqui as cadeirinhas de trilha que a gente tem para as pessoas com deficiência adentrarem na mata, poder fazer as atividades de ecoturismo. A gente tem atividade de espeleoturismo, porque nós temos no Parque dos Sonhos uma área de 150 metros de grutas de granito, ao lado da Cachoeira dos Sonhos. E a gente consegue explorar essas atividades lá dentro também. É uma outra experiência que a gente consegue proporcionar para os nossos turistas. Ai, meu Deus. Ah,
Bom, além disso, as atividades com pet, que foi o que eu disse, que eu comentei. Você é meio nervoso. E experiências como o playground acessível. Também a gente trabalha com observação da vida silvestre. A gente não se especializou em aves, a gente coloca toda a vida silvestre. Então a gente mostra desde plantas muito simples e comuns, mas que para quem chega uma primeira vez para ter o contato com a natureza, são experiências fantásticas também dentro. Quais os principais resultados que a gente obteve com todo esse trabalho, gente, com tudo que a gente faz? A gente recebe muitas pessoas com deficiência dentro dos hotéis. No ano de 2019, nós recebemos mais de 7 mil pessoas com deficiência nos locais. Depois, com a pandemia, esse número diminuiu, mas agora já volta a aumentar de novo. A gente tem taxas de ocupação dentro dos hotéis em torno de 70%, 80% ano, que são taxas extremamente altas para a nossa região. A gente tem muita mídia espontânea visitando os hotéis e a gente já ganhou diversos prêmios por conta desse trabalho. Então, esse prêmio Sentidos, voltado à acessibilidade, a gente já ganhou várias vezes o Superação Empresarial e o MPE Brasil. A gente ganhou 2 vezes, essas 2 primeiras vezes, o Brastoa de Sustentabilidade, uma vez com o Campo dos Sonhos, outra vez com o Parque dos Sonhos, por conta do projeto de sustentabilidade que a gente tem. A gente é Ecolíderes Platino do TripAdvisor desde 2015. E esse ano a gente teve a felicidade de receber do TripAdvisor o prêmio de Traveler's Choice. A gente foi reconhecido com os 4 hotéis entre os 1% dos melhores hotéis do mundo, na nossa categoria. Então isso foi muito importante. Em 2014 a gente ganhou um prêmio de Direitos Humanos aqui da Presidência do Brasil. E o maior prêmio que a gente ganhou da nossa história foi em 2014 na WTM de Londres, onde a gente ganhou como os hotéis mais acessíveis do mundo e os melhores em responsabilidade social, por conta de todo o nosso projeto de acessibilidade dentro dos hotéis, de acessibilizar as atividades de aventura para pessoas com deficiência. A gente ganhou o Prêmio Nacional de Turismo com Terra dos Sonhos e o Prêmio Eco Brasil da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos com Terra dos Sonhos também. A gente venceu em 2019 o prêmio Abeta Brasil Natural na categoria de segurança, o que foi um imenso prazer para a gente poder receber esse prêmio aqui de uma associação que a gente reconhece muito como nossa parceira e poder ser reconhecido por ela foi fantástico, foi muito importante. E esse ano, da Brastoa, a gente recebeu também uma homenagem por conta de todo o trabalho de sustentabilidade que a gente faz lá na Rede dos Sonhos. A gente é certificado em gestão da segurança, a gente já era certificado na 15331, mudamos para ISO 21101, fomos os 2 primeiros hotéis, o Campo e o Parque dos Sonhos, a serem certificados nessa norma no mundo, e a gente acabou de passar por auditoria de gestão da segurança agora, no comecinho de novembro, e a gente fez o nosso sistema de gestão agora, ele é corporativo, e ele é integrado dos 4 hotéis. A gente acabou de fazer a auditoria e a gente passou nessa auditoria, a gente só não recebeu ainda o certificado dos outros 2 para poder trazer aqui. Mas a gente está muito feliz com o que aconteceu com esse resultado. A gente também é certificado em acessibilidade e a gente vem buscando a certificação agora em sustentabilidade. Mas como que a gente chegou nisso tudo? E vocês podem estar perguntando, tá, mas o que ela tem a ver com isso? O que ela faz lá no hotel para isso tudo acontecer? Hoje, na minha função, eu sou responsável por aprovar todos os documentos do sistema de gestão e garantir que eles sejam implantados e que eles funcionem dentro da Rede dos Sonhos. Então, vai ter um procedimento novo de atividade. Eu vou discutir, vamos aprovar esse procedimento e eu vou junto fiscalizar que esse procedimento novo está sendo implantado, que ele está acontecendo, que a coisa está está existindo. Essa é a minha função. Qual que é a etapa desse projeto, gente? Como que isso começou? Tudo começa em 94, quando abriu o Campo dos Sonhos, que a gente começou com as primeiras operaçõezinhas, de forma muito tímida, muito simples.
Mas foi em 2002, com a inauguração do Parque dos Sonhos, que a coisa começou a ganhar corpo. Por quê? Porque a gente tinha 14 modalidades de atividade de aventura dentro do parque. E não dá para brincar com esse tipo de turismo. É um tipo de turismo que tem que ser feito de uma forma muito séria, de uma forma muito correta. Porque a gente quer dormir no travesseiro, deitar à noite com a consciência tranquila de que todo mundo está bem, de que os nossos turistas estão bem. Então esse trabalho foi muito importante. Veio toda a fundação da Beta, veio a Aventura Segura, começou todo o projeto de certificação. Quando eu entro nesse processo? Eu entro nesse processo em 2011, quando eu assumo a gerência financeira da rede, do Camp e do Parque dos Sonhos na época, porque eu começo a participar ativamente desse projeto. Depois que eu entrei, quais foram os nossos marcos relevantes falando em sistema de gestão? Foi 2016, quando a gente conseguiu a certificação ISO, e agora em 2022, quando a gente conseguiu fazer a certificação com os 4 hotéis, num sistema de gestão único, porque nós não temos um sistema de gestão para cada um dos hotéis. É um sistema único que engloba os 4 hotéis. É dessa forma que a gente atua lá hoje. E para que a gente começou a ver que quando a gente trabalha com sistema de gestão definido, de forma, como diz a norma, com o ciclo PDCA acontecendo, que a gente começa a monitorar as ações, a gente começa a ver que a coisa começa a funcionar, a gente começa a ganhar o controle daquilo, a gente começa a enxergar onde tem problema, a gente começa a ver oportunidade. E aí a gente começou a pensar, por que eu preciso atuar com essa norma só na aventura, só nas atividades de turismo de aventura? Por que não usar isso como gestão de todo o empreendimento? Por que não trazer isso para o empreendimento como um todo? E esse foi o trabalho que a gente começou a fazer lá. E qual era o objetivo desse trabalho? Quais os benefícios que a gente esperava? Qualidade e segurança de todas as informações, que a gente conseguisse gerenciar todas as informações dentro da rede. Padronização dentro da rede. Centralização de dados, eu sei onde buscar, eu sei de quem cobrar, eu sei de quem fazer. Maior rapidez e agilidade na tomada de decisão, porque se eu tenho dados, se eu sei onde buscar, eu consigo decidir mais rápido o que eu vou fazer. Reduzo custos, porque eu diminuo o retrabalho, eu não tenho que ficar fazendo várias vezes a mesma coisa, ou buscando várias vezes a informação. Maior integração entre os hotéis, entre os gerentes, entre os colaboradores, porque a gente precisa conversar muito para isso acontecer. A gente precisa se reunir, tem que ser algo compartilhado, a gente não consegue fazer isso sozinho. E, paralelo a isso, a gente aumenta a produtividade. Então, o que a gente fez? A gente pegou um sistema de gestão, que era só aqui, o SGS das atividades, que cobria um setor, mas descobria todo o restante do hotel, e a gente passou a trabalhar dessa forma aqui. Hoje, a gente chama de SIG, porque ele inclui sustentabilidade, acessibilidade e gestão de segurança. Mas é o Sistema Integrado de Gestão, que coordena todas as atividades que a gente tem dentro da rede, sendo uma dessas atividades o setor de atividades que tem o sistema de gestão de segurança no turismo de aventura. Mas o sistema de gestão ele funciona em todos os setores como um todo. E essa é minha função, fazer esse sistema realmente funcionar como um todo dentro dos setores. Como que a gente faz isso? Faz isso de forma sozinha? Eu faço sozinha, isolada? Não. A gente faz isso através de muitas reuniões setoriais com cada setor, reuniões gerenciais, a gente tem reuniões gerenciais no mínimo uma vez por mês, com todos os gerentes dos 4 hotéis, e reuniões gerais. Por quê? Quem melhor sabe como resolver um problema lá dentro da cozinha? Quem está lá? Eu preciso ouvir essa pessoa precisa ser ouvida. A gente atua muito fortemente com cursos e treinamentos, porque a gente precisa capacitar as pessoas, a gente precisa fazer as pessoas entenderem a importância de tudo isso, a gente precisa controlar os processos, a gente precisa saber como vai ser feito, como que ele tem que fazer essas coisas. A gente tem que ter objetivos e metas definidos, a gente tem que saber onde a gente vai chegar, quando a gente vai chegar naquele lugar e o que a gente vai fazer, isso é muito importante. Controle de informações legais. A gente vive num país que tem leis, tem regras, e a gente precisa seguir essas regras. Então, a gente precisa controlar isso. Programações antecipadas. Todo esse sistema de gestão, ele nos permite tomar decisão, ele nos permite antever situações. Então, a gente consegue prever coisas, a gente consegue antecipar coisas. A gente trabalha com gestão participativa, eu não sei tudo.
Os gerentes nos ajudam muito nisso, eles trazem muita informação. Os colaboradores trazem muita informação. E todas essas decisões são compartilhadas. Por quê? Se a gente acerta junto. Se a gente errar, a gente errou junto. E vamos corrigir, vamos fazer diferente. E a nossa premissa principal, o cliente nos ensina. A gente precisa ouvir quem está ali visitando os hotéis. Ele vai saber se a gente acertou, se a gente errou, se está melhor ou não. E essa é uma foto de uma reunião de gerentes nossa no período da pandemia. Por isso que a gente está tão separado desse jeito aqui dentro do espaço. E a gente trabalha em cima desses princípios, onde a gente sabe qual é a nossa visão, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe que a nossa visão é ser referência, é isso que a gente quer ser. Então a gente precisa trabalhar para isso. Nossa missão é proporcionar momentos de encanto e felicidade para quem vai lá. Então é para isso que todos nós que trabalhamos na Rede dos Sonhos vamos lá todo dia. Temos princípios e valores definidos, regras que regem a nossa convivência lá dentro e temos uma política calcada em 5 pilares, que definem todas as nossas ações e estratégias. Mas a gente aprendeu uma coisa, que o mais importante no turismo são as pessoas. Que turismo não se faz com prédio, não se faz com estrutura, mas se faz com quem atende, se faz com quem está ali na ponta para poder receber. E hoje na Rede dos Sonhos nós somos 46% dos colaboradores, temos 46% dos colaboradores mulheres, e no corpo gerencial e diretoria somos 20%. E o que a gente aprende lá, gente? Que o que ilumina o local é o brilho da sua gente. É nisso que a gente acredita e é dessa forma que a gente trabalha. E qual que é o nosso desafio lá? É fazer com que o nosso sonho seja o sonho de todos que estão lá dentro. Porque quando a gente consegue fazer isso, a coisa funciona e a coisa dá resultados. Todos se engajam para fazer o sistema acontecer, porque eles acreditam no que a gente acredita também. Aqui é o Campo dos Sonhos, aqui é o Parque dos Sonhos, o Terra dos Sonhos e o Colina dos Sonhos. E a gente também aprendeu que ninguém faz nada sozinho. Ninguém trabalha sozinho, a gente precisa de parcerias, a gente precisa de parceiros. E está aqui a Beta como exemplo disso, como nossa grande parceira aí nesse processo. E para encerrar, gente, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Essa menina sou eu, em 2008, quando eu entrei trabalhar no Parque dos Sonhos. E eu deixo uma mensagem para essa menina e queria deixar essa mensagem para vocês. Que só desiste de um sonho quem não acredita nele. Então, como eu acredito e todos aqui acreditamos no nosso sonho, a gente tem que trabalhar e correr atrás porque as coisas dão certo. Muito obrigada, gente. Deixa eu ver que eu desliguei aqui. Me ouvem? Tá. Lindos de ver, né, gente? Ó, cadê o Evandro? Não está aqui na sala, está por aí, né? A gente tem um chorão na Beta, mas isso já é registrado, né? Então a gente já sabe tudo. Mas aí, ultimamente, estão encontrando uma outra chorona, né? Então, assim, aí eu estou aqui super emocionada de ver esse trabalho. Mas eu vou lançar uma pergunta aqui na mesa depois, para a gente poder fazer o papo, mas queria que a Vanessa agora se apresentasse, contasse um pouco também da tua história, Vanessa. Estão me ouvindo, gente? Bom dia. Vou me arrumar aqui com esses negócios. Não tenho bolsa. Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui. É uma honra para mim. Tem alguns anos que eu não venho no Summit e consegui vir esse ano e esse convite foi especial. Acho que é a primeira vez, assim, eu estava até comentando com as meninas, né, que eu vou para algum lugar e não vou falar só da minha empresa, que eu sou a Vanessa da NASA, né? Para falar um pouco sobre a minha história e foi legal também relembrar um pouco, porque os anos vão passando, né? Às vezes a gente vai engolido na correria e esquece o corre inteiro e às vezes está lá, sei lá, numa situação difícil ou num momento bom ou ruim e eu acho importante a gente relembrar, né, a nossa trajetória. Bom, eu sou de Jacobina, lá da Chapada Diamantina mesmo. A minha região é a região do Ouro, que a gente chama, é a Chapada Velha. E a minha empresa, o meu trabalho, ele é na região do Diamante, né? Numa região mais nova, mais recente. Eu adentrei as trilhas do ecoturismo, assim, prestando serviço primeiro, né? Até então eu nunca tinha viajado, eu nunca tinha tido essa experiência de ser guiada por alguém, né? De ser conduzida na montanha. Essa riqueza que a gente sabe depois que é ter essa oportunidade. Então, na época... Bom, eu estou ali meio reconhecível, bem com 20 anos ainda. Eu segui o caminho normal, né, de quem nasce no interior, depois fui para a capital, fui para Salvador estudar.
eu estudava artes plásticas e aí, enfim, uns amigos da faculdade me chamaram para passar um ano novo lá na Chapada Diamantina, isso de 2000 para 2001, e eu fui e não voltei. Não voltei nunca, na verdade. Já abandonei a faculdade, meio assim, até hoje eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, porque eu era uma pessoa bem diferente do que eu sou de verdade, né, que eu descobri isso depois. E aí, nesse começo, né, para ficar lá, imagina, não tinha experiência nenhuma, nunca nem tinha andado no mato direito, mas o único emprego que eu consegui foi de carregadora. Então, eu tinha, né, o emprego tinha um guia indo para a trilha, a maioria eram homens naquela época, e o que tinha de trampo, como eu não conhecia nada, era botar a mochila e levar o peso, né, dividir o peso com os meninos. Então, minhas experiências, assim, no trabalho começaram na montanha andando errado, de Havaiana, né? Tipo, mochila mal colocada, aquela coisa bem inexperiente mesmo. Mas eu queria ficar lá de qualquer jeito. Então, como eu já tinha abandonado a faculdade, a família já não estava muito favorável, né? O que rolava, o que aparecia. Eu sempre fiz qualquer coisa, assim, né? Esse primeiro período, o que tinha de trabalho era uma época que a gente não tinha, eu diria que nem, sei lá, 30% da estrutura turística que a gente tem hoje. Eu peguei bem os primórdios, né, do começo do turismo na Chapada Diamantina. Ali tem uma fotinho, as primeiras ali que ainda eu guiando na época, né? E ali embaixo as duas fotos de quando a gente realmente abriu a agência. Em 2005, então eu fiquei de 2001 até 2005 guiando, trabalhando para outras empresas também, né? Trabalhei no operacional de algumas empresas. E aí, em 2005, eu conheci meus primeiros sócios, que eram 3 cariocas, escaladores, estavam lá na Chapada já também há uns anos, abrindo via de escalada, guiando trekking. E aí, a gente, né, eu aceitei o convite deles, na verdade, para entrar na Nas Alturas. A nossa empresa, na época, estava resumida naquela foto ali, o que a gente tinha era equipamento de escalada e mochila. Então, a gente juntou os equipamentos de escalada. Naquela época ainda, né, como a gente não tinha dinheiro, a gente guiava para manter a empresa aberta, né, para alugar um ponto. Ainda não tinha, o nosso primeiro site é aquele quadrinho ali de foto que eu achei também, resgatei nas fotinhas de papel, né, era o que dava para fazer na época. Então, de 2005 até 2010 a gente ficou assim, apesar de ter uma empresa, né, já existia Nas Alturas, mas a gente prestava muito serviço para outras agências. Então, né, quando eu não tinha cliente, eu estava guiando para alguém. Eu guiava mais trekking longo também, caminhada de longo curso. E nesse período, assim, apesar da gente não estar, né, hoje eu vejo, eu tenho essa consciência, a gente não estava trabalhando como uma empresa deveria, a gente ainda estava naquele modo sobrevivência ali, né, de quem está começando um negócio sem dinheiro, sem experiência. Éramos todos, assim, apaixonados pelo mato, né? Eu descobri isso lá na Chapada, porque realmente desde a primeira vez que eu cheguei, nesse dia do Réveillon, né, que eu cheguei, eu não consegui mais voltar e a vida, né, me mostrou onde era o meu caminho mesmo. E aí esse primeiro momento, apesar de ter sido assim difícil, eu diria, porque principalmente a parte de dinheiro, mas para a gente foi uma oportunidade que eu acho que às vezes poucos donos de empreendimentos de ecoturismo têm, que é de estar em contato mesmo ali em campo com o cliente. Então, foram anos difíceis, mas também que a gente aprendeu muito, porque imagina, você passa, né, 5, 6 dias no mato com as pessoas, então você conhece o cliente, você conhece as necessidades dele, o que às vezes tinha faltado ali na venda para o cliente estar melhor preparado no roteiro, né? Quem é guia sabe os perrengues que a gente passa no mato, quando pega alguém que não está preparado, que não está apto a fazer atividade, ou às vezes bem equipado. Então, apesar de todas as dificuldades, eu encaro como um período que foi essencial para depois, né, na próxima fase, a gente juntar as duas coisas, assim, né? Eu sempre falo de 2010 como o ano de recomeço da Nas Alturas, porque para mim foi quando eu, de fato, entendi a importância do que eu estava fazendo ali, né? Eu, pessoalmente, sempre tive uns propósitos pessoais, assim, né? Eu sempre queria fazer alguma coisa que, sei lá, que fizesse diferença na vida das outras pessoas. Nunca gostei muito dessa coisa. Nunca quis ter uma carreira, sabe? Sei lá, não conseguia pensar assim, eu queria ter projetos, eu queria ter escolas, né? Eu sempre, era a minha onda pessoal, assim. E em 2010 aconteceu uma coisa incrível na nossa vida, o Marcelo estava até falando aqui um pouco antes, que Lençóis foi um dos destinos, né, que foi contemplados no programa Aventura Segura. Então a gente está ali na primeira leva de empresas do Brasil, né, que se certificaram lá em 2010.
Esse ano, para mim, pessoalmente, foi um ano incrível, porque, assim, eu lembro das primeiras vezes que a Beta foi em Lençóis, né, para falar sobre, na época, a NBR 15331, e eu lembro, sempre gosto dessa história, que no primeiro dia que eles leram a norma, assim, eu desci, eu lembro que eu saí do lugar, cheguei dos meus sócios e falei, ó, vamos fechar, porque a nossa empresa é uma porcaria. Eu não quero ser presa, a empresa é muito ruim. Eu achava que era legal, porque os clientes gostavam, a gente tinha um feedback bom, a gente era cuidadoso. Mas quando você tem assim, né, uma enxurrada de conhecimento, aí que eu falei, nossa, não quero mais ter empresa, porque minha empresa é muito ruim e eu quero ter um negócio bom. Então, assim, ou eu vou fazer isso aqui, ou eu não quero mais. Né? Assim, eu não conseguia mais dormir tranquila. Depois eu falei, meu Deus, tipo, não quero que ninguém saia, né, para a trilha, fica aí até eu organizar esse negócio, assim. Então, esse ano inteiro de 2010, junto com a Beta, a gente acabou se associando, lógico, nesse período. Foram as duas coisas importantes, assim, que eu ressalto, né? A oportunidade de ter acesso à informação técnica, porque, às vezes, o que eu percebo ainda até hoje, quando eu visito um destino, ou quando eu vou em algum lugar, é que a gente tem muitas empresas com boa vontade, bons propósitos, pessoas que estão começando com esse gás de querer mudar o mundo também, mas falta informação técnica, né? Falta o acesso às normas, falta ler, falta, às vezes não porque a pessoa não quer, mas realmente ela não sabe ainda por onde começar. E essa época, para mim, foi importante porque, pela primeira vez, eu vi algo, né, acontecer no Brasil que poderia diferenciar as empresas, assim, né? Falar, poxa, realmente aquele cara ali trabalha direito, está fazendo o que, né, a nossa atividade está cumprindo os princípios da nossa atividade. Então, foi uma oportunidade que eu encarei, da mesma forma que a Jaque falou, né? Eu não consegui ler a norma como uma ferramenta de segurança. Para mim, era uma ferramenta de gestão. Eu, estudante, né, na época de artes plásticas, guia, então aquilo ali foi tipo um professor, assim, né? Eu passei meses até hoje, são 12 anos, lendo agora ISO, já estudando outras, implementando outras na empresa. Mas nessa época, assim, foi um ano que eu tive que estudar absurdamente e rever, né, toda a minha empresa de uma forma que eu nunca tinha visto. E aí foi quando eu entendi que realmente, assim, o ecoturismo, eu tinha achado alguma coisa, né, que ia me satisfazer enquanto pessoa, porque eu poderia viver, eu podia, né, a partir do crescimento da empresa, lógico, a gente passa a ter uma vida melhor, ajuda a família, então as coisas começaram a fluir. Mas também aquela sensação que se eu fizesse aquilo direitinho, como está ali na regra, eu ia conseguir cumprir a minha meta pessoal, que era saber, né, ter essa sensação de estar fazendo a diferença de alguma forma no lugar onde eu estou, de estar colaborando para as coisas crescerem, né? E aí esse ano de 2010 foi o ano que a gente se certificou, que a gente participou do projeto Aventura Segura. Eu botei ali a viagem de benchmarking do Ministério, eu não lembro, gente, se foi em 2010 ou 2011, mas eu botei aquela fotinho ali da ponta, porque para mim foi um momento também muito importante. Foi uma época que no governo, assim, tiveram alguns incentivos, né? Esse programa Aventura Segura, ele foi incrível, na minha opinião, assim, para a minha empresa, foi realmente a nossa evolução, foi quando eu digo ali, a gente, nas alturas, passou a existir como uma empresa e a tentar trabalhar para cumprir o seu papel enquanto empresa de ecoturismo na sociedade, né? E eu dei uma sorte incrível, porque eu lembro que o Ministério do Turismo abriu um programa e aí as pessoas mandavam currículo, né, os empresários, para participar de uma viagem de conhecimento. Então, nessa época, eu conheci Campo dos Sonhos, Seu Zé, fonte de inspiração na minha vida. Essa viagem foi um presente, assim, porque era muita gente interessante, muita gente inteligente, a gente passou muitos dias juntos, né? Estudando, conhecendo os empreendimentos em Socorro, em Brotas, as melhores práticas. Então, eu realmente voltei assim para a Chapada revigorada, né? Porque você vai nos lugares e vê as pessoas trabalhando direito do jeito que você gostaria, né? Eu lembro muito do Zé porque eu fiquei admirada de uma pessoa assim, sair abrindo tudo e contando tudo como fazia aquilo. Eu falei, nossa, que demais, né? Você ver uma pessoa que tem muito mais experiência que você, não tem nenhum problema em falar ali, e eu aprendi muito com isso também, né? Tipo, não adianta só a gente ser bom, a gente precisa que várias pessoas sejam boas, a gente é um segmento que precisa andar junto, assim, né? Tem que ser sempre a qualidade nivelada por cima, nunca, né, eu sou o melhor, eu tenho que ser, somos melhores. Então, eu percebi muito isso nessa viagem, todo mundo que estava ali disposto a ensinar. E realmente, para a gente, fez uma grande diferença, assim, né?
A NASA, eu chamo de NASA, gente, porque os clientes botaram esse apelido, eu virei Vanessa da NASA. A NASA que me desculpe, mas eu nem consigo falar nas alturas direito, eu esqueço. E aí, claro, dentro da empresa, bom, na época eu tinha 3 sócios cariocas, não são mais meus sócios hoje, né? A vida, um era meu ex-marido, a vida foi mudando ao longo dos anos e acabou que, assim, o que eu vejo hoje, né? Eu fui a única que permaneço desde o começo, mas é isso, era uma questão mais de propósito mesmo, né? Quando individualmente todos tinham outros planos, o meu plano sempre foi, né, ficar ali e fazer alguma coisa ali, tipo, ali na Chapada é o lugar que eu queria, sei lá, saber que eu participei de alguma forma, né? Olhar em volta depois de hoje, 20 anos depois, ter certeza que de alguma forma eu colaborei para, né, para a vida, para a nossa vida lá de modo geral. Hoje, assim, nessa época em 2010 eu já parei de guiar, justamente para estudar, para gerir essa parte do sistema de gestão da segurança, né? Eu sempre fui muito do operacional, então eu geralmente coordenava os guias, coordenava os roteiros. Hoje eu continuo fazendo isso, né, em algumas operações específicas, quando são mais trabalhosas ou envolvem muita gente. Mas eu tenho um sócio que é quem cuida da operação hoje. E eu foco hoje no que eu amo, assim, né, que é o que eu gosto. Eu brinco que eu tenho uma empresa só para eu ser feliz, porque eu tenho a oportunidade de me dedicar às coisas que realmente me motivam, assim, né. Eu gosto de guiar bastante, gosto de estar ali com os clientes, mas eu já vejo, né, a necessidade de estar em outras frentes para poder fazer outras coisas crescerem, assim. Então, hoje eu tenho me dedicado a conhecer produtos novos lá dentro, principalmente de turismo de base comunitária, que é uma coisa pessoal minha, assim, que eu queria muito ter esses produtos na agência, é o tipo de coisa que eu gosto, né, de estar ali com as pessoas. Então, eu venho focando ultimamente nessas experiências dos roteiros. Ali são meus 2 filhos, que são meus assistentes de inspeção, né, em novos empreendimentos, novos roteiros. Ali umas fotinhas com o pessoal do turismo de base comunitária. Aí, assim, lógico, quando tem, né, tipo, a Globo vai fazer alguma operação, uma coisa que, como eu já tenho muita experiência nessa parte de gerir a operação, porque lá na Chapada, quem conhece aqui sabe que é um pouco difícil, é tudo grande, as distâncias são enormes, então a gente precisa conhecer bem a logística das montanhas, de onde estão as cidades, de onde estão os atrativos, para poder fazer um roteiro, né, que seja o melhor para o cliente, a melhor experiência. Não é um lugar muito de você comprar coisas prontas, né? Assim, você tem que realmente pensar nas pessoas que estão indo para achar o roteiro adequado, porque tem roteiro para todo mundo, assim, do familhinha com bebê. Eu sou a grávida que fiz passeios, né? Já tenho muita experiência também, então, assim, minha história com as crianças na trilha vem por conta dos meus filhos. Então, eu consigo hoje, eu fico muito também ainda na parte do atendimento, principalmente para ajudar a pensar sobre a programação, né? A nossa vontade é sempre que cada cliente tem uma experiência que seja a sua melhor experiência. Então, a gente está ali, né, trabalhando com isso. Mas o que eu gosto mesmo é de ir para o mato ainda. Ai, meu Deus, apertei um troço errado, peraí. Gente, eu sou ruim desses negócios demais. Assim, amiga, liguei, voltei, peraí. Ó, aqui. Deixa eu ver onde eu estava. Né, então, assim, 90% do tempo, né, eu estou, assim, geralmente lá pelo mato. Quem sabe a galera aqui de São Paulo brinca, eu venho aqui uma vez por ano. Mas quando eu venho, a gente fica todo arrumado ali, ó, e as meninas, Mari, Camila, estamos sempre nos eventos, né? Vindo conhecer vocês, encontrar vocês, trocar experiência. Minha área, né, o que eu realmente sou responsável desde o início é pelo sistema de gestão da segurança. Então, eu sou a pessoa que faz, né, junto com a minha equipe, com os guias que trabalham com a gente, a gestão dos atrativos. Eu gosto de ir para o mato com a galera, então, geralmente, eu faço um curso, estudo, volto e replico, né, com os meus guias. Todo ano a gente vai para o mato, fazer treinamento, dentro da cidade também. Pandemia a gente fez online ali, mas, né, pelo próprio sistema a gente não deixa de cumprir, todo ano tem que acontecer essas ações. Essa é a minha galera. Né? A NASA, né? A NASA, a gente não faz nada fechado, assim, né? Então, quando eu promovo um curso, todo ano eu ofereço à comunidade curso de primeiros socorros, ou gratuito, ou a gente tenta viabilizar da melhor forma, mas são cursos abertos, né, a todos os guias da região. A gente não tem, eu já fiz curso para mulheres, para as mães, esse aí foi o último lá no Vale do Pati, ali os meninos também participando dos cursos.
A gente trabalha, né, junto com as brigadas, eu sou brigadista, meu sócio, então, assim, hoje, lógico, a gente não vai mais para o fogo, só se for mesmo a necessidade, mas a gente está sempre ali nos bastidores, né, para dar apoio, para estar junto. E o que eu gosto mais, que é o que me diverte, me motiva e é o que me faz trabalhar todo dia, são os nossos projetos, assim, né, esse aí é o resultado do que eu sempre quis fazer e é o que eu continuo fazendo e é o que eu continuo focada. Em tentar melhorar um pouco a questão da acessibilidade na Chapada. É muito difícil, a gente não tem estrutura quase nenhuma. Ali foi uma cadeira Juliette que a gente ganhou, né, de um projeto. Então eu consigo rodar de vez em quando, ela é para empréstimo para a comunidade ou para qualquer agência ou para qualquer visitante. Então a gente fica ali botando pilha para essa cadeira rodar. Enfim, um projeto de escalada que a gente também desenvolve, né? Somos escaladores também ainda, então tem um grupo de escaladores em Lençóis, são projetos que a gente volta para a área de esporte e de educação. E o projeto Primeira Aventura, que é o meu projeto principal, que existe há 10 anos já, que tem como único e exclusivo objetivo de levar as pessoas da minha cidade, da minha região, para serem meus clientes, assim, né? Assim, sempre é uma coisa que sempre me incomodou muito, as pessoas fazerem aquele papel só ali de mão de obra, de provedor de serviço. É isso que a gente faz, né? A gente trabalha, a gente atende, mas assim como eu nunca tinha experimentado antes e não sabia como era bom e como é importante isso que a gente faz, essa foi a minha forma de me integrar, né? Integrar a comunidade dentro do turismo, sem ser prestando algum serviço, sabe? Então, assim, o único objetivo é se divertir. Todo mundo que trabalha no projeto, os guias, todos são voluntários, todos os atrativos, a gente já levou escola, são grupos avulsos de pessoas, né, da região, para se divertir mesmo e trabalhar nesse formato, né, como a Jaque falou, a gente não faz nada sozinho, então desde o começo eu quis que ali na Chapada, pelo menos, o que eu pudesse fazer para que todo mundo, né, possa subir os degraus da qualidade, para a gente entrar num nível de profissionalismo melhor. Me orgulho de ver hoje, sei lá, 15 anos depois, quase 20, o nível de serviço que a Chapada tem, né, independente, assim, até os guias que não têm agência ou que são, né, que não são associados, de modo geral, a gente tem um padrão de serviço muito melhor do que 15 anos atrás, graças às normas, às boas práticas, a essas coisas terem sido, né, espalhadas pelo destino. Continuo nessa pegada, por enquanto lá só tem agente certificado, 12 anos já, mas estamos lá, vamos continuar. E a ideia é incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? E só por último, para encerrar, já vou encerrar. Eu queria só apresentar, né, a nova nas alturas, a nova administração, a maioria aqui da Beta conhece, acho que o Rogério, que era meu sócio antigo ainda, meu super amigo que está lá, mas hoje quem dirige a NASA comigo é o Itamar, que é esse aqui primeiro da foto, que está guiando. É um guia lá da comunidade quilombola do Remanso, lá de perto de Lençóis. A gente já trabalha junto há mais de 15 anos. E aí, enfim, em 2016 eu assumi a empresa sozinha, fiquei em 2017, mas queria alguém para compartilhar, eu gosto de muita gente junto. Então, em 2018, o Itamar entrou, ali no meinho, sorrindo, todo vermelho, é meu pai, que também trabalha no operacional, super famoso, Miss Simpatia da agência, morrendo ali, subindo a Cachoeira da Fumaça, mas foi. Né? E, enfim, alguns guias que trabalham conosco, todos lá da região. Luiz, que é esse primeiro aqui da foto no Poço Encantado, que é meu parceiro de trabalho há uns 15 anos já, a gente já trabalha junto, ele é lá de Lençóis também. E Grazi, que é aquela moça linda ali, que é a menina que me ajuda com tudo, de mídias, redes sociais. Eu sou toda destrambelhada, não sei mexer nas coisas, então ela é a pessoa que vai me salvando, né? Mas, no geral, assim, somos maioria de nativos, né? Temos pessoas também de fora, de outros países. Minha equipe é bem misturada, assim, eu gosto bastante disso. Mas essa é a galera que está lá hoje, né? Que está no dia a dia com a gente e é a galera que faz as coisas acontecerem. Esses são os nossos contatos, tá? Tem tudo ali, e-mail, Instagram, telefone. Muito obrigada, gente, por terem vindo aqui, por estarem aqui, pela honra de estar aqui com vocês. Muito legal, obrigada. Grande Vanessa. Tinha uma foto ali, não sei se vocês perceberam. Gente, a gente está com o tempo super apertado. E me dá uma dó no coração, porque já estão me clicando aqui que a gente tem que acabar. Né? E aí eu quero abrir para perguntas, eu vou abrir para uma pergunta. Então pensem aí, levantem a mão. Aquele
primeiro que levantar a mão, aí eu digo, mas antes, para a gente poder fechar, eu digo, eu vejo uma foto ali da Vanessa, né? Assim como eu vi a foto da Jaque também, e faz a gente, não sei vocês, tá? E aí eu vou dar minha emoção aqui, né? Faz a gente refletir, e eu gosto de usar esse jargão que a Vanessa fala, os corres, né? Os corres que a gente dá, porque eu vi uma foto da Vanessa ali, provavelmente ela estava no computador, mas ela estava amamentando, eu não sei se vocês viram aí, né? E ela estava ali estava estudando alguma coisa. Com a galera online, tinha uma criança aqui atrás e uma criança aqui. E quando eu vejo todas essas imagens, assim, tanto da Jaqueline quanto da Vanessa, faz a gente se inspirar mais ainda no que a gente está fazendo enquanto propósito, né? E uma vez uma pessoa me perguntou, Polly, qual é o seu propósito? E eu não sabia responder essa pergunta. E às vezes é uma pergunta difícil, muitas vezes, da gente responder diante do nosso cenário, e são cenários diversos. Eu estou aqui, né, na região da Chapada Diamantina, Nordeste, uma outra realidade, e aí eu estou aqui numa região, né, no interior de São Paulo, ou seja, com um contexto cultural completamente diferente, né, e aí o propósito, mas ao mesmo tempo, na hora que eu fui tentar responder esse propósito, eu pensei primeiro nos desafios que eu enfrento no meu dia a dia, como mulher, como hoje uma pessoa que estou no segmento, aí às vezes as pessoas olharem para mim, bater foto com a gente, quando a gente está nos eventos, postar, você que é a Vanessa, você que é a Jaqueline lá, você que é a Polly da Beta, Nazaré. Ele vai dizer, gente, onde é que a gente chegou aqui com tudo isso, né? Mas para ter chegado com tudo isso e fazer todo esse negócio aqui, né, bonito, de vocês duas acontecer, a gente teve desafios nesse processo. E aí minha pergunta para lançar aqui, para tentar responder vocês duas rapidamente é, qual o desafio? Qual foram os desafios e qual o desafio hoje de fazer tudo isso acontecer e dar certo? Eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi poder mostrar para todo mundo que eu tinha capacitação suficiente para estar naquele lugar. Que eu tinha capacitação para fazer a coisa acontecer. Que eu não estava ali porque é bonitinho, porque é legal, ou porque eu casei com o Zé, é por isso que eu estou ali assumindo. Não. Mas eu estou ali porque eu estudei, porque eu me dedico, porque eu continuo estudando e vou estudar o quanto precisar para poder seguir meu sonho. Porque eu acho que é isso que faz a gente acordar todo dia. É o sonho que é o que a gente acredita. E se vocês me perguntarem o que faz isso valer a pena, é quando eu vejo o sorriso de alguém. Quando eu vejo o sorriso de alguém, depois de fazer algo que eu estou ali coordenando, que eu estou ajudando a acontecer, é isso que paga qualquer noite de sono sem dormir, é isso que paga horas de estudo, é por isso que a gente trabalha, é para isso. Eu acho que, assim, tentando lembrar também, né, meu Deus, é tanto perrengue que é até difícil enumerar. Mas, assim, bem no começo, para mim foi muito difícil, porque eu tinha, na época, 20, 21 anos, assim, então... Desde o começo, lá na Chapada, era uma época que era meio bruta para a mulher, assim, não era muito fácil, eu era muito nova, fui morar sozinha, então tem uma fama um pouco de brava que faz jus à necessidade do momento, assim, né? A gente tinha que ser um pouco mais brava, era muito difícil lidar, a maioria eram homens, né? E depois, dentro da NASA, naturalmente, por uma questão de propósito, porque, né, o meu propósito na empresa, com a minha empresa, é muito claro para mim, então para mim foi natural eu ter que puxar a liderança desse negócio, porque eu queria que girasse do jeito que eu acho que é importante, assim, né? Então, toda essa dificuldade de ser mulher, ser nova, artista plástica, né? Então, assim, mas eu estudei, era isso que me incomodava, né? Porque eu digo, não, eu estou estudando o tempo inteiro. Estou correndo atrás para fazer um negócio bacana. Hoje eu não sinto mais essa dificuldade, não tenho dificuldade nenhuma com a minha equipe, assim, zero. Eu trabalho com a galera que sabe, conhece muito bem o meu propósito, então está ali comigo na hora boa, na hora ruim, pandemia, passamos juntos, estamos juntos nas festas, estamos juntos chorando, então assim, eu sei que as coisas só funcionam porque todo esse pessoal que está aqui comigo sabe qual é a ideia principal e a galera está indo junto. Então hoje eu acho que a gente, né, com o tempo, a gente consegue colocar ali nosso lugar de respeito, de liderança, porque é o que a gente faz e está fazendo direito, está correndo atrás de fazer bem feito, sem pisar em ninguém, sem destratar ninguém. Então, acho que a gente vai quebrando essas barreiras mesmo, assim. São muitos anos chutando barreiras, mas estamos aí, não desistimos. Uma pergunta, gente, para acabar. Quem tem pergunta, levanta a mão. Se não... Fê. Que a outra mulher incrível, vão lá, acesse lá o stand do pessoal da Natural Extremo.
Obrigada. Eu, na realidade, estava pensando justamente de fazer uma pergunta muito próxima da Poli, né? Mas eu primeiro queria dizer que eu fico muito feliz de ouvir as histórias de vocês e vendo que mulheres trazem os seus sonhos tão fortes, né? Ao mesmo tempo em que, quando a gente ouve esses últimos depoimentos, a gente percebe que mulheres precisam sempre provar, né? Provei pelo meu estudo, provei pela minha capacidade, provei pela minha competência, provei pela minha brabeza, provei pela minha voz, né? A gente está sempre tendo que provar que a gente é capaz. E hoje eu ainda brinquei com a Poli pela manhã e falei, eu acho tão maravilhoso que você está lá no topo e sempre de batom vermelho. E o batom vermelho é uma coisa muito forte para as mulheres, né? Porque é a prova do poder. E não é um poder que hoje se apresenta pela sedução. É um poder que hoje se apresenta pela existência. A gente é o que a gente é e a gente é forte pelo que a gente é. Então não existe mais a questão da fragilidade quando a gente assume e aceita esse papel tão forte. Então, para mim, está sendo um privilégio ouvir vocês, porque eu sou também empreendedora do setor. Eu caí de paraquedas, eu venho do mundo da cerveja, que loucura, mas um mundo também muito masculino e muito machista, em que mulheres precisam sempre provar a sua qualidade pelo conhecimento e pela forma com que se impõe. Então é muito bom assistir vocês aí. Obrigada pelos depoimentos de vocês, foram muito inspiradores e que a gente continue tendo os nossos sonhos e não tendo a necessidade de provar e que o batom vermelho já fale sobre o nosso poder. Ai. É isso aí, gente. Valeu, Fê. Obrigada a você. Eu ficaria à tarde aqui agora, mas a gente, inclusive, tem, né, jogos para acompanhar. Vamos encerrar. Eu queria agradecer as duas amigas queridas aqui, além de ser, né, grandes empresárias. Tem mais uma palestra, por isso, né? Ah, tá. Tô dizendo para encerrar aqui. Calma, Luizão, não corta, né? Mas obrigada, Jaque, parabéns. Obrigada, amiga Vanessa, parabéns. Então, vamos tirar uma foto aqui e vou dar uma lembrancinha aqui do nosso Beta Connect, ou melhor, olha, com a Beta Connect, isso é um sinal, hein? Vai vir aqui, o nosso Beta Summit, e palmas para elas, gente, por favor.